Nós temos que compreender que a base da violência contra a mulher, né, e logo a base dos crimes de feminicídio, ela não está necessariamente ligada a falhas em sistemas de segurança pública ou nas relações que são estabelecidas para prevenir a violência clássica de modo geral. A base do feminicídio, ela é cultural, ela está aí arraigada na nossa sociedade, na forma como a mulher é vista, como ela é tratada dentro de um relacionamento, as expectativas que existem, né, por este homem face dessa mulher, que são completamente deturpadas. Então, dentro desse cenário em que a nossa herança é péssima, em termos de desigualdade contra a mulher, uma cultura de machismo, o cenário é péssimo. Nós temos aí índices crescentes de aumento de violência contra a mulher, evidentemente que no passado existia, então há também uma justificativa de aumento em razão de hoje nós identificarmos o que se via antes como um crime passional ou como um crime de homicídio, em que a vítima eventualmente era uma mulher. Hoje nós já sabemos catalogar isso, nós sabemos rotular isso como feminicídio. Mas, na prática, desde que foi implementada essa qualificadora do feminicídio, que foi no ano 2015, nós vemos que os números desses crimes estão aumentando. E mesmo toda a pressão social que hoje existe via redes sociais, via movimentos sociais, para combater, para criticar esse tipo de conduta, ainda assim nós vemos agentes atuando com extrema naturalidade, enxergando a violência contra a mulher como algo normal, algo corriqueiro. E então esse cenário ele precisa ser urgentemente modificado, precisam ser implementadas diversas mudanças, diversas iniciativas, incentivos para mudar a mentalidade e construir uma nova mentalidade de visão da mulher na nossa sociedade. Os mandados de prisão preventiva para crimes de feminicídio, via de regra, eles são cumpridos com sucesso. Nos casos em que nós temos aí uma investigação policial, conseguimos levar para o tribunal do júri, nós conseguimos ter esse réu presente. Então, nós temos aí um bom grau de efetividade nesses casos em que é determinada a prisão preventiva, por um engajamento dos nossos órgãos investigativos, das nossas polícias, que conseguem localizar esses indivíduos e conseguem também efetuar a prisão deles. Doutora, sabemos que a senhora e mais 3 colegas pertencem a um núcleo bastante atuante com a causa que envolve feminicídio, violência doméstica e familiar. Pergunto, dos envolvidos que são levados a julgamentos por esses crimes, principalmente por feminicídio, qual a conclusão que a senhora pode pontuar quanto a condenações? Todas tiveram condenações dos réus com agravantes? Felizmente, em contraste com essa cultura de machismo que nós temos, uma cultura de violência contra a mulher, felizmente nós temos conseguido aí obter dos conselhos de sentença, do júri popular, uma resposta muito positiva. Então, se de um lado nós temos um elevado índice de violência contra a mulher, por outro lado nós temos aí pessoas do povo, pessoas comuns sendo chamadas a julgar esses crimes com um elevado senso de justiça. Então, felizmente, nós temos obtido uma resposta muito positiva nos julgamentos dos tribunais dos júris. Tem julgamentos que estão sendo conduzidos de forma muito correta, muito célere, e a resposta da sociedade ali constituída como julgadora naquele caso é extremamente positiva. Esses crimes têm sido todos, nós temos obtido condenação em 100% dos casos e também em 100% dos pedidos. Eu respondo por essa promotoria de feminicídio desde agosto do ano passado. Em todos os casos que foram levados ao tribunal do júri, nós tivemos aí um total de condenações equivalente aos pedidos do Ministério Público. É preciso que a gente compreenda que a chave, do combate à violência contra a mulher, embora a justiça exerça um papel relevante e fundamental, ela não está nas mãos da justiça. Como eu disse, a violência contra a mulher, ela é um problema cultural, ela é um problema social. Então, a resposta para a pacificação no ambiente doméstico, para a paz nos lares, entre as famílias, entre os casais, ela não está sob inteira responsabilidade do Ministério Público, das polícias ou do Poder Judiciário. Na verdade, os grandes responsáveis por isso são os atores sociais. E aí nós temos os gestores, o poder público como um todo, mas também os nossos representantes, nossos segmentos sociais como um todo, não necessariamente vinculados ao Estado.
Nós temos aí as igrejas com um papel relevantíssimo, todo tipo de movimento social, universidades, escolas, núcleos de empreendedores, comércio, indústria. Nós precisamos compreender que a paz nas famílias, o respeito à mulher, a garantia da vida à mulher, ela está nas mãos de todos. E são ações que são levadas por essas pessoas que vão modificar o cenário alarmante que nós temos hoje. O que pode ser feito? Pela justiça, como eu disse, nós temos uma estrutura muito pequena. Mas não adianta nada nós aumentarmos essa estrutura se nada for feito em caráter preventivo, né? Sabe-se que é melhor prevenir do que remediar. Então, nenhuma ação repressiva, de incremento, seja de quantidade de policiais para atuar nessa área, é importante, porque nós temos muitos. Mas, paralelamente a isso, tem que ser empreendidas ações preventivas de conscientização, de valorização da mulher, de respeito ao espaço da mulher, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar. E as intervenções que deverão ser feitas para isso não são só de cunho jurídico, mas psicológico, de assistência social, sobretudo de educação. Essa nova geração que se forma, ela precisa receber informação, ela precisa receber formação para que ela trate a mulher de maneira igualitária ao que o homem é tratado. A meu ver, aí nós temos aí uma chave de uma série de ações que devem ser implementadas para nós realmente podermos modificar esse cenário. Bom, todos os órgãos hoje que atuam no combate à violência contra a mulher, eles estão sobrecarregados, extremamente sobrecarregados. O que se vê é um esforço contínuo e extraordinário para que se dê conta dessa demanda, né, para que os violadores dos direitos das mulheres, para que os agressores familiares, eles sejam punidos, eles sejam condenados, eles sejam também submetidos a ações que não só vão estabelecer uma punição, mas também vão fomentar uma conscientização. Nós temos hoje, sendo aplicado pelo Poder Judiciário, 2 projetos que são extremamente importantes e interessantes, que vão tentar aí tratar, né, ou pelo menos incentivar uma reflexão pelo agressor familiar, para que ele possa construir uma nova postura. Então, dentro do que cabe ao Poder Judiciário, o que nós observamos é que há um grande esforço, né? há uma grande vontade de realmente atender essa demanda e tentar, de alguma forma, implementar medidas que sejam efetivas, que sejam medidas que realmente vão interferir na realidade daquele núcleo familiar. Isso tem sido feito com 100% de efetividade? Não, porque, como eu disse, nós que compomos esse sistema somos atropelados por uma demanda que é muito maior do que a nossa capacidade de trabalho. Mas dentro, né, dessa demanda eu vejo que pelo menos o esforço que é direcionado para o atendimento dessa demanda, ele está além até das possibilidades. Na prática, como vem sendo o combate à violência de gênero? Como eu disse, hoje nós temos órgãos engajados para combater essa violência. No entanto, as conexões que precisam ser feitas, né, entre os atores que atuam na repressão e na prevenção, elas têm que ser fortalecidas. A gente nunca vai ter uma resposta 100% eficaz de órgãos repressivos se nós não tivermos ali uma contrapartida de ações preventivas. Então, hoje, infelizmente, nós não temos uma resposta, um alcance de acordo com os anseios sociais. Para isso, nós teríamos que realmente fortalecer esses vínculos, atuar em mais parceria. Quem atua nessa área preventiva tem que ter uma noção exata de como ocorrem os casos de violência, do que é esse cenário desesperador, né, cruel, grotesco de violência contra a mulher, para quem vai trabalhar com ação preventiva tenha realmente a consciência, a vontade de implementar mudanças. Como a senhora descreveria a sua atuação no júri? A atuação do promotor do júri, ela é uma atuação curiosa, porque ninguém vai a júri para tratar de um assunto prazeroso, né? O tribunal do júri, ele é um momento de apresentação, discussão e decisão
de uma das mais trágicas experiências suportadas, seja por um núcleo familiar ou por uma vítima sobrevivente de um caso, principalmente de feminicídio. Então, a atuação do júri é uma atuação dolorosa, ela é uma atuação triste, mas de alguma forma estar em conexão com a sociedade e poder receber essa resposta da sociedade, ver que o Ministério Público tem um pensamento e que esse pensamento encontra eco, né, dos juízes, do povo que estão ali constituídos, traz um acalento, uma satisfação e aí, consequentemente, uma motivação diária para dar continuidade àquele trabalho, né? Então é um mix aí de tristeza com alegria, satisfação de dever cumprido, mas também preocupação com o tamanho dessa responsabilidade. Quando o promotor do plenário vai para o júri, ele é ali naquele momento toda uma instituição, é uma voz de uma instituição. Então tudo que ele fala, tudo que ele coloca tem que ser colocado com muita responsabilidade, com muito respeito. Quando nós temos vítimas sobreviventes ou quando os familiares se fazem presentes, nesses casos de feminicídio, isso é muito comum, né? A família está presente, está ali com uma expectativa de justiça, tudo isso recai, num primeiro momento e de forma muito intensa, nas mãos do promotor de justiça. Então existe um mix de técnica, de raciocínio jurídico, mas também de entrega pessoal muito grande. Eu, particularmente, gosto muito de estar no plenário do júri, vivendo essas experiências e podendo contribuir com o meu trabalho, com o meu estudo, com minhas reflexões, para que a gente consiga ali formar uma resposta social. Eu sempre coloco isso para os jurados. Quando eles votam, se eles colocam sim ou não, eles estão ali definindo parâmetros do que é a visão social hoje em tema de violência contra a mulher. Quando eles dizem sim a um pedido do Ministério Público, eles estão dizendo, olha, sociedade, isso aqui não é tolerado. Esse tipo de tratamento a essa mulher não é tolerado, vai ser punido, esse indivíduo vai ser condenado. E essa resposta é fundamental. Então, hoje, poder contribuir para formar essa resposta é, sim, extremamente gratificante. Para finalizar, doutora, saindo da profissão como mulher, a senhora acha que essa cultura machista um dia vai acabar? E junto com essa pergunta eu ainda finalizo. Qual o recado que a senhora mandaria para uma mulher que está sofrendo violência doméstica, mas que não tem coragem de procurar a justiça para se defender e para se livrar de uma coisa até pior depois? Quando você fala assim como mulher, de plano eu até me emociono, né? Porque uma mulher não é só uma mulher é mãe, esposa, é membro de uma igreja, de um núcleo social. Então você traz aí várias facetas. Hoje, quando como promotora ou como mulher eu defendo a pacificação das famílias e defendo o direito à vida da mulher, a primeira coisa que a gente pensa é no futuro das nossas filhas, né? Que mundo que a gente está preparando para essas mulheres. Então eu não consigo falar como mulher, eu falo mais como mãe. E aí me entristece, porque infelizmente hoje eu não me vejo nessa vida num mundo em que não exista violência contra a mulher. Nós temos aí uma herança muito grande, raízes muito fortes de opressão, de desrespeito. Nós temos que ter a consciência que a nossa sociedade ainda é machista, que a violência está impregnada, que nós hoje combatemos as piores violências, mas as menores, elas estão muito presentes, mas muito presentes. Até em determinadas formas e limitações que ainda se estabelecem entre meninos e meninas, né? A forma como ainda se estimula a sexualidade precoce das meninas. Então nós temos aí uma gama de temas que fomentam a violência contra a mulher, sem que nós tenhamos a percepção disso como sociedade. Então, hoje, quando eu olho para o futuro, eu me preocupo, eu me entristeço, né, como mãe, como mulher, em razão dessa constatação, a constatação de que esse sonho, se um dia ele for alcançado, ele está muito distante. Esse ponto também é fundamental. Eu já falei aqui, as bases da violência contra a mulher são preventivas, é social, o Poder Judiciário contribui de forma muito engajada, mas não tem a solução, né, para esse problema. Hoje, o indivíduo mais empoderado, né, com maiores condições de salvar a vida de uma mulher, é a própria mulher.
Poder Judiciário pode se esforçar ao máximo, o Ministério Público pode se esforçar ao máximo, as polícias podem se esforçar ao máximo, a sociedade como um todo mundo pode estender a mão para essa mulher. Mas se ela não tiver autodeterminação e forças para buscar essa proteção, né, para se proteger, infelizmente, ela não vai conseguir sair desse cenário de violência. Então, nós precisamos realmente que as mulheres tenham consciência da necessidade desse empoderamento, desse encorajamento, para que elas saiam de situações de violência. Em algumas situações, nós vemos que as mulheres querem continuar no ciclo, e nós temos algumas ações até que são, assim, aparentemente desrespeitosas, né, porque intervêm demais numa relação, muitas medidas protetivas que a mulher pede para tirar, e o Ministério Público opina, não vamos tirar porque ela está num ciclo de violência. Então, uma situação assim, em que o poder público até passa um pouco por cima dessa mulher quando ela está totalmente alienada emocionalmente. Então, o que eu posso dizer para essas mulheres é que elas realmente reflitam, né, sobre a sua realidade, sobre as suas expectativas de relacionamento, né, que elas se coloquem lá no passado, quando elas sonhavam com uma família, quando elas sonhavam com um companheiro, o que elas esperavam? Né? E se dentro dessas expectativas, em algum momento passou pela cabeça dela vivenciar situações de violência, mesmo psicológica. Se isso não estava nos planos dela, e a gente sabe que não estava, é o momento dela refletir, né? E realmente se fortalecer para dar um basta. Dar o basta não é fácil. Existem muitos fatores que causam essa dependência emocional. A carência, às vezes questões de saúde, filhos, questões financeiras. A gente sabe que existem muitas dependências. Mas cabe a ela dar o primeiro passo para buscar ajuda. Se ela der esse primeiro passo, nós temos certeza que ela vai encontrar uma mão estendida, que ela vai poder segurar e vai poder seguir essa jornada. Cabe a ela também ter forças de não voltar. Muitas mulheres vêm, tentam sair do ciclo de violência, depois elas voltam, né? E nesse caminho, elas precisam procurar apoio psicológico. Mais importante do que falar de um promotor de justiça, do que de um juiz, do que de um policial militar quando faz o primeiro atendimento, é aquela orientação e aquele fortalecimento diário de alguém que entenda qual que é o sofrimento daquela mulher, quais que são as vulnerabilidades dela, para que dia a dia, uma vitória diária, né, ela consiga aí dizer não à violência, dizer sim à vida dela, dizer sim à felicidade dela. Hoje, a chave da vida da mulher, e sempre será assim, nós torcemos que seja, está nas mãos dela. Nós temos portas, mas é ela que precisa, pelo menos, abrir uma frechinha para que a gente abra essa porta e puxe essa mulher aí para o caminho da vida, para o caminho da segurança, para o caminho da integridade física e psicológica.